Fala aí, pessoal. Gostaria de cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 23 e versículo 12 que os humilhados serão exaltados. Mas são os que são humilhados por alguém ou por alguma pessoa? Não. São os que se humilham perante os pés do Senhor. Onde o celeiro pode estar cheio, pode estar vazio, a conta pode estar com dinheiro, pode estar negativa, pode estar com saúde, pode estar com doença, pode estar alegre, triste, que ele está ali louvando, ajoelhado, entoando hinos ao santo nome do Senhor. Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, estavam sendo chicoteados, torturados, estavam sofrendo. Eles tinham tudo para xingar ou murmurar, ou até mesmo amaldiçoar o nome de Deus. Mas não. Eles elevaram os olhos para os céus, cantaram hinos, louvores ao Senhor. E as cadeias se quebraram, as portas se romperam. E eles foram libertos. E assim nas nossas vidas. Quando você ajoelha, quando você entoa hinos e louvores ao nome de Deus, Ele tem poder de ir até o trono dele. E Ele agir a seu favor, mudar a sua história, mudar a sua vida. Então não reclame, não murmure. Ao invés de fazer isso, vai louvar e clamar, se humilhar perante o Senhor. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. É se humilhar. Tá ali, o vento pode estar soprando, mas eu estou ali me humilhando perante Ele. Porque isso tem um grande segredo para Deus agir ao meu e ao seu favor. Romanos 8:1 diz que não há condenação para todo aquele que está em Cristo. Mas o que é estar em Cristo? O que é viver com Jesus Cristo? A Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço na cruz, foi como um cordeiro mudo para todo aquele que nele crê e estivesse salvo. A salvação por meio da fé, por meio da graça, que é o favor imerecido de Deus, que foi alcançado por Jesus. Porque no Antigo Testamento, a salvação era por mérito. Você tinha que merecer, você tinha que fazer para ser salvo. Então Deus viu que praticamente ninguém ia alcançar esse mérito, mandou o seu unigênito filho, que foi Jesus. E todo aquele que crê na morte dele, que morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua salvação, está salvo. Porém, não é só a fé. Tem que ter obediência perante a palavra de Deus. Tem que ter renúncia das nossas vontades para viver as vontades dele. E esse preço, poucos estão dispostos a pagar. Tanto que em Mateus capítulo 16, versículo 24, fala: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renuncia, a gente tem que renunciar, por mais que esteja doendo. A partir do momento que você clama a pessoa do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele faz morada dentro do seu corpo. As suas vontades, seus desejos morrem, acabam e passa a reinar, viver as vontades e os desejos dele. Mas para isso tem que ter renúncia, e poucos são dispostos a fazer isso. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 15 ao 16, ainda fala para a gente ser santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha aí, Deus falando para a gente ser santo. Santo é perfeito? Não. Santo é uma pessoa escolhida por Deus, que se torna templo do Espírito Santo para a obra e morada dele. Perfeito só foi Jesus, que foi o verbo Deus, que se transformou em carne, veio na terra, pregou e fez a sua missão. Perfeito só foi Jesus. Romanos 11:36 ainda fala, Romanos 3:23 ainda fala, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Porque a partir do momento que você não crê, você não aceita que Jesus é seu único e suficiente Salvador, você é um ímpio, sua vida espiritual está morta. Mas a partir do momento que você crê
no sacrifício dele, aceita ele como seu Salvador e passa a viver as vontades dele, você passa a ser um justificado, um justificador pelo preço que ele pagou. Então, tenha Cristo como seu Salvador, sim, é o primeiro passo para a salvação, mas também tem que ter obediência perante a palavra de Deus, tem que ter renúncia, tem que ter perseverança perante Ele. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 12 ao 15, ainda fala: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A partir do momento que você crê em Jesus como seu Salvador, seu nome é escrito no livro da vida. Aquela passagem onde Jesus estava na cruz e o ladrão fala para ele: lembra de mim. Jesus ainda falou: hoje você ainda estará comigo no paraíso, que é o lugar de descanso dos justos, que são as pessoas justificadas por Jesus Cristo. Porque o céu ainda não tem ninguém, porque o juízo final ainda não aconteceu. Então, os justificados por Deus estão no paraíso, que antes era seio de Abraão. E todo aquele que já foi condenado está no inferno. E que nesse dia, cujo nome da pessoa não foi encontrado, o lago de fogo vai engolir o inferno. Mas só que aquele que esteve com Cristo aqui nessa terra vai ganhar o seu galardão, a sua vitória, que é a entrada no céu e reinar para sempre com Jesus. 1 Timóteo 2, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, fala que Jesus é o único mediador, além dele ser o Salvador nosso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa que está lá no paraíso, uma pessoa que foi santa, uma pessoa que foi um servo, uma serva de Deus, pode escutar a gente, pode interceder. Não. Porque a pessoa ela não é onipresente, ela não é onisciente nem divina, nós somos criaturas de Deus. A gente não pode escutar, ou a gente está na terra, ou a gente está no céu, ou a gente está no paraíso. Ou a gente está numa dimensão, ou a gente está em outra. A Trindade Santa, que é Deus Pai, Jesus Filho e a pessoa do Espírito Santo, eles conseguem estar em todos os lugares, são onipresentes, mas a pessoa não. Tanto que aquela passagem de Lucas, aquela parábola, que está em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, conta a história do rico e Lázaro. Lázaro, que era mendigo, vivia pedindo comida para o homem rico e ele não dava. Morreu os dois. Lázaro foi para o seio de Abraão, o homem rico foi para o inferno, que é o lugar de tormento. De lá ele pediu para o pai Abraão, pedir para Lázaro molhar o dedo, para ver se pelo menos refrescava o lugar onde ele estava. O pai Abraão ainda respondeu: não tem como, porque entre nós tem um grande abismo. Ele ainda suplicou: então pelo menos avisa os meus parentes lá na terra, para eles pararem de fazer o que estão fazendo, para não vir para esse lugar terrível. Ele falou também: não tem como. Lá eles têm a Moisés que os escutam. Então não tem comunicação daqui para lá nem de lá para cá. Então a gente tem que ter perseverança e obediência perante a palavra de Deus. Moisés matou um homem, bateu com cajado, teve erros e falhas, mas foi um santo de Deus. Porque santo não significa perfeito, significa uma pessoa escolhida, uma pessoa que busca, que renuncia às suas vontades, que busca a presença do Espírito Santo. Elias, que escondeu dentro de uma caverna. Saulo, que era um grande matador, perseguidor de cristãos, do povo de Deus, e que virou Paulo, virou o apóstolo Paulo, pregador, santo do Senhor. A santidade ela tem que ter um preço. Então a gente tem que ter a vontade de renunciar e de seguir os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, se esforçar ao máximo. Isso é estar com Cristo, é crer nele como seu Salvador e estar com ele. Em 1 Samuel, conta a história de Davi, de Golias e Davi. Fala: e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda
lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, e o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Você está vendo? Essa é a diferença de quem tem Deus e de quem não tem. Davi era um homem, pelo que a Bíblia fala, um homem pequeno perante o grande Golias. E ele apenas com uma pedra acertou na testa dele e venceu ele. Isso se chama ter identidade com Deus. Não é o lugar que te faz vencedor, mas é a sua identidade perante o Senhor, que muda o contexto, que muda a história. Se você tem uma identidade perante Ele, nada, nenhuma batalha consegue te vencer. Se você tem uma identidade perante Ele, você consegue vencer todas as lutas, você consegue passar do outro lado e cantar o hino da vitória. Mateus, Atos 3,19 fala para a gente se arrepender dos nossos pecados. Porque o Espírito Santo é o único capaz de fazer a gente se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Mateus 24, capítulo 8, versículo 13. Do 8 ao versículo 13, fala dos acontecimentos que estão acontecendo nos dias de hoje. Que ia ter o princípio das dores, que o amor entre os homens ia se esfriar, que as pessoas iam se odiar, que iam surgir falsos profetas para enganar muita gente. E é o que está acontecendo, a palavra está se cumprindo porque Jesus está voltando. Então a gente tem que ter posição perante Deus. Mas o capítulo 3 ainda fala: todo aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Aquele que perseverar com Jesus. É difícil sim, mas com Ele me ajuda a vencer todas as lutas, todas as batalhas. E eu consigo chegar do outro lado. Eu consigo atravessar o mar a seco com Cristo. Então pode ser difícil a renúncia, sim, mas o galardão com Ele é grande. Então peço que todos curtam aí nossos vídeos, nosso canal, e vamos levar a palavra de Deus ao maior número de gente que estão com sede de escutar uma palavra de Deus, estão com sede da presença do Espírito Santo, que é o único ser capaz de mudar a natureza degradante e pecaminosa do homem. Amém?